Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando, sábado 17 de agosto de 2024, com o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão, você está acompanhando uma série sobre a Bíblia Sagrada, dirigida pelo pastor Emerson. Hoje ele dará sequência ao estudo do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lili Boldi falará sobre as propriedades medicinais do kiwi. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Semana passada, falamos sobre o pedido de Deus, que Ele queria um santuário para que pudesse habitar no meio do seu povo. E a partir do capítulo 25 até o capítulo 29, estão todos os detalhes que Deus pediu que fosse colocado dentro do santuário. Então é muito importante depois que você leia, porque são detalhes específicos que o próprio Deus pediu. Então, agora no capítulo 29, nós vamos entender também a função do santuário. E esta é uma função muito importante que você tem que entender agora, para que você possa também entender depois a lei que foi abolida. E agora nós vamos ler então Êxodo 29. Diz assim: Isto é o que lhes hás de fazer para o sacrificar, para que me administrem no sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo, e os farás. E porás no cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. No verso 10 agora, do mesmo capítulo 29 de Êxodo: E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. Degollarás o novilho perante o Senhor, e porás à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimarás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Olha aí que interessante. Então Deus agora pede aquele tabernáculo, pede aquele templo onde ele habitaria, dá todos os detalhes da sua construção, e agora tem o significado daquele templo ali, daquele santuário no meio do povo. Deus agora pede um sacrifício de animais,
Porque Deus lá no início, em Gênesis, já tinha dito que quem pecasse teria que morrer. E agora aqui esses animaizinhos são mortos, o seu sangue é aspergido ali nas pontas da arca, e agora a gente entende que é através deste sangue do Cordeiro que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. E tudo isso aqui, este sacrifício do Cordeirinho, todo esse processo aqui, muito bem elaborado por Deus, era para mostrar àquele povo que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus viria ao mundo, morreria por nós, e assim todos os nossos pecados seriam perdoados. Olha que interessante. Essa lei aqui que Deus coloca em Êxodo 29, chama-se a lei cerimonial. A cerimônia para que pudessem os nossos pecados serem perdoados. E na sequência, no próximo sábado, no nosso próximo encontro, nós vamos ver aqui que tinham várias situações e vários animais diferentes, conforme também as condições financeiras de cada família. E é muito interessante porque Deus ele sempre pensa em tudo. Ele sempre pensa em todos os detalhes. Por quê? Porque ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Se Deus tem todo o conhecimento, ele não pode dar uma lei e depois retirar essa lei. Porque senão ele não tem todo o conhecimento. Deus não pode fazer alguma coisa e depois se arrepender. Porque se isso acontecer, então ele não é o Deus verdadeiro, porque ele daí não tem todo o conhecimento. E são três características do Deus verdadeiro: onisciente, onipresente e onipotente. Tem todo o poder, está em todo lugar e conhece todas as coisas. Essas três características são características do Deus verdadeiro. E é esse Deus que eu e você conhecemos. É esse Deus que eu e você amamos tanto. Por isso ele deu esta cerimônia com data marcada para acabar. Por isso, quando Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele cumpriu a missão e cumpriu também com a função desta cerimônia. Porque a partir da morte de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, não seria mais necessário realizar toda esta cerimônia. Por quê? Porque o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, agora cumpriu a profecia. E é por isso que o véu do templo também se rasgou no dia em que Jesus foi morto. Por isso que o templo foi destruído, porque já era uma profecia aqui do Antigo Testamento. E desde aquele dia em que Jesus morreu, não foram mais feitos sacrifícios para o perdão dos nossos pecados. Compreendem isso agora? Os próprios judeus também não fazem mais nenhum tipo de sacrifício. Mesmo eles, alguns ainda não aceitando a Jesus Cristo como o verdadeiro Messias, mas eles não perceberam que eles pararam de fazer o sacrifício. E por que pararam de fazer o sacrifício? Porque se cumpriu a profecia em Jesus Cristo. Olha que legal. E é por isso então que a lei moral, ela nunca vai acabar. A lei moral são os 10 mandamentos que está em Êxodo 20. Independente da tua religião, se você é um cristão verdadeiro, você precisa guardar os 10 mandamentos. Não importa a sua religião. Mas se você acredita em Cristo, você precisa guardar os mandamentos. Porque foi o próprio Cristo que cumpriu com a sua missão. Foi o próprio Cristo que deu a vida por mim e por você. Foi Cristo que fez se cumprir a profecia do santuário. Esta profecia do santuário se cumpre na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E é por isso que hoje nós não matamos mais os cordeirinhos.
Mas por muitos e muitos anos, o povo de Deus fez o sacrifício, realizou a lei cerimonial para que os seus pecados pudessem ser perdoados. Como esse Deus é maravilhoso! E é por isso que eu digo para você que você não pode ficar sem ler a Bíblia. As pessoas que não leem a Bíblia, elas não têm esse conhecimento. Por isso, a Bíblia é a luz para os nossos caminhos. E você não pode deixar de ler esta maravilha. A Bíblia de Deus foi separada por Deus mesmo. Se você for procurar aí no Google a história da Bíblia, ela é muito interessante. Esses rolos foram todos encontrados numa caverna, na caverna de Qumran, por um pastorzinho de ovelhas, que ao jogar uma pedra dentro de uma caverna, escutou um barulho de algo se quebrar. E ali ele entra e encontra os rolos, pega estes rolos, e ali agora você tem a confirmação da Bíblia. Todos os rolos ali separadinhos, para que a gente pudesse ter hoje a Bíblia escrita para cada um de nós. E vários outros rolos foram encontrados depois, se confirmando cada um desses versos maravilhosos que você e eu temos na Bíblia hoje. Por isso o inimigo também tenta destruir a Bíblia e vai tentar cada vez mais dizer que a Bíblia não é importante. Por isso fique esperto, fique esperta. Quando alguém falar algo contra a Bíblia, é porque ele está do outro lado, não está no lado de Deus. A Bíblia, ela é sagrada e as palavras que estão aqui foram separadas para que eu e você pudéssemos ter luz para iluminar o nosso caminho até os braços de Jesus Cristo no dia da sua volta. Se prepare, Jesus está voltando e você deve estar com Ele na eternidade. Um abraço, Deus te abençoe e até semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre kiwi. Lembram que a semana falamos sobre as propriedades que o kiwi tinha? Então, agora eu vou comentar sobre quais são suas indicações. Para que é bom o kiwi? Bem, primeiro, estimulante das defesas, anti-infecciosas por seu conteúdo em vitamina C. O consumo de kiwi de forma regular, no mínimo 1 ao dia, é conveniente a todos os que tenham qualquer tipo de doença infecciosa, tanto na fase aguda como na convalescência. É bom para a anemia, por seu conteúdo em ferro, vitamina C e cobre, que facilita a absorção e assimilação desse mineral. Assim como em folatos, o kiwi é recomendável sempre que exista anemia, e especialmente quando seja devido à falta de ferro, anemia ferropênica. Gravidez. Por estimular as defesas e favorecer a produção de sangue, o kiwi é uma fruta muito recomendável durante a gravidez. E por ser rico em folatos, o kiwi contribui para prevenir as malformações fetais do canal raquidiano. Também é bom quando você tem um excesso de colesterol e arteriosclerose. A fibra vegetal de tipo solúvel, como a do kiwi, reduz a absorção do colesterol e de seus precursores no intestino, diminuindo seu nível no sangue. Também é muito boa para a prisão de ventre. Por sua riqueza em fibra solúvel, o kiwi é laxante suave, que facilita a passagem de fezes pelo conduto intestinal. E também para o atletismo e esporte. Em um experimento realizado na Universidade de Pequim, na China, comprovou-se que os atletas que consumiram kiwi
aumentaram sua resistência à fadiga em 24% em relação aos que não o comeram. Os pesquisadores chineses atribuem esse resultado à riqueza em vitamina C e aos minerais do kiwi. Então, precisamos comer mais kiwi. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. O preparo de alimento apropriado, um dever. Há uma classe que parece pensar que tudo o que é comido está perdido, que qualquer coisa lançada no estômago para enchê-lo fará tanto bem como o alimento preparado com inteligência e cuidado. Mas importa que demos sabor agradável ao alimento que comemos. Se não podemos e temos que comer maquinalmente, deixamos de receber o alimento apropriado. Nosso corpo é constituído daquilo que comemos e, a fim de tornar os tecidos de boa qualidade, devemos usar a espécie de alimento acertada, e esta deve ser preparada da maneira que melhor se adapte às necessidades do organismo. É dever religioso dos que cozinham aprenderem como preparar alimento saudável de maneiras diversas, de forma que ele possa ser ao mesmo tempo gostoso e saudável. A cozinha pobre está consumindo as energias vitais de milhares. Mais almas se perdem por esta causa do que muitos pensam. Ela perturba o organismo e produz a doença. Nas circunstâncias assim provocadas, as coisas celestiais não podem ser perfeitamente discernidas. Algumas pessoas julgam não ser dever religioso preparar devidamente a comida. Daí não procuram aprender a fazê-lo. Deixam o pão azedar antes de assá-lo e o bicarbonato, adicionado para remediar o descuido da cozinheira, torna-o totalmente impróprio para o estômago humano. Requer atenção e cuidado fazer bom pão. Há, porém, mais religião em um bom pão do que muitos pensam. O alimento pode ser preparado com simplicidade e ser saudável, mas requer perícia torná-lo saboroso e nutritivo ao mesmo tempo. Para aprender a cozinhar, as mulheres devem estudar e depois transformar pacientemente o que aprenderem em prática. O povo sofre por não se dar ao trabalho de assim fazer. Digo a esses: é tempo de se despertarem suas adormecidas energias e buscarem informações. Não pensem ser perdido o tempo empregado em adquirir inteiro conhecimento e experiência no preparo de alimento são e apetecível. Não importa quão longa haja sido sua experiência na cozinha, se ainda tem a responsabilidade de uma família. Cumpre-lhes o dever de aprender a dela cuidar devidamente. Se necessário, ide a alguma boa cozinheira e ponde-vos sob sua orientação até vos tornardes senhoras na arte. O comer erroneamente destrói a saúde. O procedimento errado no comer ou beber destrói a saúde e com ela as alegrias da vida. Oh, quantas vezes tem uma boa refeição, como é chamada, sido adquirida a expensas do sono e do repouso tranquilos. Milhares, por condescenderem com um apetite pervertido, têm dado origem à febre ou outra doença aguda, a qual resultou em morte. Foi esta uma satisfação adquirida por um imenso preço. Só porque é errado comer apenas para satisfazer ao apetite pervertido, não se compreenda que devamos ser indiferentes com respeito ao nosso alimento. É questão da mais alta importância. Ninguém deve adotar regime empobrecido.
Muitos se acham debilitados pela doença e precisam de alimento bem preparado e nutritivo. Os reformadores de saúde, mais que todos, devem ter o cuidado de evitar os extremos. O corpo precisa ter suficiente nutrimento. O Deus que dá a seus amados o sono, proveu-lhes também a alimentação apropriada para manter-lhes o sistema físico em condições saudáveis. Muitos volvem costas à luz e ao conhecimento e sacrificam o princípio ao paladar. Comem quando o organismo não carece de alimento e a intervalos irregulares, porque não tem força moral para resistir à inclinação. Em resultado, rebela-se o abusado estômago e seguem-se sofrimentos. A regularidade no comer é muito importante para a saúde do corpo e a tranquilidade do espírito. Nunca deve um bocado de alimento atravessar os lábios entre as refeições. Comer com demasiada frequência causa de dispepsia. Muitos transigem com o pernicioso hábito de comer antes de irem deitar-se. Podem ter tomado sua refeição regular, não obstante, porque sentem uma sensação de fraqueza, pensam que devem tomar um lanche. Por transigirem com esta má prática, torna-se ela um hábito, e eles se sentem como se não pudessem dormir sem alimento. Em muitos casos, essa fraqueza surge porque os órgãos digestivos foram severamente sobrecarregados durante o dia na disposição da grande quantidade de alimento que lhes foi imposta. Esses órgãos necessitam de um período de repouso total para reaver as energias exauridas. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Princípios e métodos comerciais. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Não há nenhum ramo de negócio lícito para o qual a Bíblia não conceda um preparo essencial. Seus princípios de diligência, honestidade, economia, temperança e pureza são o segredo do verdadeiro êxito. Tais princípios, como os apresenta o livro dos Provérbios, constituem um tesouro de sabedoria prática, onde poderá o negociante, o artífice, o dirigente de homens em qualquer ramo de negócios encontrar melhores máximas para si próprio ou para seus empregados do que as que se encontram nestas palavras do sábio. Viste a um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. O beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios não te entremetas. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, mas todo o tolo se entremete nelas. Não entres na vereda dos ímpios. Andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Anda com os sábios e será sábio. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Todo o ciclo de nossas obrigações de uns para com os outros é compreendido naquelas palavras de Cristo. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Quantos homens poderiam ter evitado malogro e ruína financeiros se atendessem às admoestações tantas vezes repetidas e encarecidas nas Escrituras? O que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. O que toma emprestado é servo do que empresta,
De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte. Ele pleiteará sua causa contra ti. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Tais são princípios que dizem respeito ao bem-estar da sociedade e das associações tanto seculares como religiosas. São estes princípios que dão segurança à propriedade e à vida. Tudo o que contribui para que a confiança e a cooperação sejam possíveis deve o mundo à lei de Deus, conforme se acha em sua palavra e ainda se encontra delineada em traços muitas vezes obscuros e quase obliterados no coração dos homens. As palavras do salmista: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata, declaram aquilo que é verdadeiro além de outro ponto de vista que não religioso. Declaram uma verdade absoluta e que é reconhecida no mundo comercial. Mesmo nesta época de paixão pela aquisição do dinheiro, em que a concorrência é grande e os métodos tão pouco escrupulosos, ainda se reconhece amplamente que para um jovem que se inicia na vida, a integridade, a diligência, a temperança, a pureza e a economia constituem um melhor capital do que qualquer quantidade de simples dinheiro. No entanto, mesmo daqueles que apreciam o valor destas qualidades e admitem a Bíblia como sua fonte, poucos há que reconheçam o princípio de que dependem. Aquilo que se acha na base da integridade comercial e do verdadeiro êxito é o reconhecimento da propriedade de Deus. O Criador de todas as coisas, delas é o proprietário original. Somos seus mordomos, tudo que temos foi confiado por ele, para ser usado de acordo com sua direção. Esta é uma obrigação que repousa sobre todo ser humano, afeta toda a esfera da atividade humana. Quer o reconheçamos, quer não, somos despenseiros supridos por Deus com talentos e facilidade, e colocados no mundo para realizar uma obra indicada por Ele. A cada homem é dada a sua obra, a obra para a qual adaptam suas capacidades e que resultará no maior benefício a si próprio e a seus semelhantes, e na maior honra a Deus. Assim é que nossas ocupações ou vocação são uma parte do grande plano de Deus, e tanto quanto são realizadas de acordo com sua vontade, Ele próprio se responsabiliza pelos resultados. Como cooperadores de Deus, nossa parte consiste em uma conformidade fiel com suas orientações, de maneira que não há lugar para ansiosos cuidados. Requer-se diligência, fidelidade, responsabilidade, economia e discrição. Toda a faculdade deve ser exercitada na sua mais alta possibilidade. A confiança deverá ser, porém, não no desfecho feliz de nossos esforços, mas na promessa de Deus. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.